Então, feitos os gráficos e as tabelas dinâmicas para as questões de 1 a 13, vamos passar aqui para a questão 2.6, onde nos é pedido aqui algo ligeiramente diferente. É-nos pedido então para criar agora também uma tabela e um gráfico dinâmico na folha de cálculo Q9, portanto, na questão 9, que tem a ver que era a questão de como classificas a qualidade da ligação à internet que possuis. E o que é que nos é pedido? É pedido para criar uma tabela e um gráfico que permita subdividir as respostas em função do curso frequentado pelos alunos, ok? Nós aqui nesta tabela e neste gráfico temos então todas as respostas uh, realizadas a esta questão, mas elas não estão diferenciadas em relação ao curso, ou ao sexo, ou à idade, e o Excel permite-nos fazer este tratamento, esta diferenciação. Como é que nós podemos fazer isso então? Então, vamos começar por clicar aqui na zona onde eu quero a minha tabela dinâmica, vou ao separador inserir, vou aqui às tabelas dinâmicas e vou escolher aqui a minha tabela. Neste caso, o que eu quero, os dados é da tabela de respostas, não é? Tabela de, foi o nome que eu lhe atribuí. Como eu nomeei a minha tabela, portanto seleciono aqui e faço OK. Pronto. E reparem que já tenho aqui então os meus campos da tabela de respostas. Neste caso, queremos então a questão 9. Okay? Portanto, nas linhas, queremos então aqui as respostas dadas à questão 9. Nos valores, vamos arrastar. E temos então já aqui a contagem. Vamos apenas mudar então para percentagem do total geral. Faço e já agora vou selecionar e vou passar então para unidades. Feito até. Portanto, temos então aqui, a ordem não é a mesma, mas isso é indiferente, mas isto poderá ser alterado se eu quiser aqui reordenar. Tenho aqui razoável 26, está certo. Muito bom, tenho 16. Excelente 21 e boa tenho 37. Ok, pronto. Então, eu para já vou deixar ficar assim, mas depois posso aqui alterar. Vamos só agora então fazer aqui algo que não fizemos até agora, que é a tal segmentação dos dados. Como é que eu posso fazer isto? Eu aqui tenho os dados totais das respostas para cada uma das opções de resposta. Mas eu poderia, e o que me é pedido é que eu segmente estas respostas em função do curso. Okay? Então o que é que eu faço? Vou pegar aqui no campo do curso e vou arrastá-lo para aqui, para onde diz colunas, certo? Aqui para este campozinho que diz colunas. E reparem o que é que me acontece aqui neste momento. Eu vou ter aqui os meus dados, continuo a ter o total geral, mas este total geral aparece-me subdividido por respostas de alunos de científico-humanísticos e dos cursos profissionais. Por exemplo, a opção razoável, eu tenho a mesma aqui o total de 26% de respostas, que é idêntico ao que eu tinha anteriormente, mas eu aqui fico a saber que 16% das respostas foram de ensino profissional e 11% foram de alunos dos cursos científico-humanísticos, certo? Pronto, então agora vou pegar nesta nossa tabela dinâmica e vou criar um gráfico que vá refletir então esta subdivisão das respostas. Mais uma vez vou aqui ao separador em si, posiciono-me aqui sobre a nova tabela, vou novamente aqui aos pivot charts, vou buscar aqui um gráfico de colunas, mas atenção que eu agora não quero um gráfico de colunas normal. Se vocês repararem aqui na nossa ficha, aparecem-me aqui colunas agrupadas, então é esta opção aqui, certo? Esta aqui são colunas empilhadas, mas esta aqui dá-me o valor que eu pretendo, ok? São colunas empilhadas em 3D. Eu faço ok e vou posicionar aqui o meu gráfico. Mais uma vez vou tirar os botões do campo
E vamos agora então só personalizar o nosso gráfico, à semelhança do que temos feito até aqui. Vou-lhe aplicar aqui um esquema, vou clicar aqui e vou colocar então mais uma vez aqui os cantos arredondados. O que é que nós precisamos mais? Aqui, ups, aqui na rotação 3D vamos mais uma vez tirar ali a opção de ângulo reto e vamos ver como é que isto está. O que é que nós precisamos? Precisamos aqui do título, certo? Então vou aqui adicionar título do gráfico e o título eu posso vir buscar aqui este que é mais rápido. É igual o título, não é? Ok. Vou alargar aqui um bocadinho o meu gráfico, está pequenino. E basicamente tenho o meu gráfico feito. Reparem que agora aqui faz sentido eu ter aqui a legenda. Não é? Se aqui eu só tenho apenas uma série de dados, aqui já tenho duas. Okay? Aqui a laranja aparecem-me as respostas dos alunos do ensino profissional, a azul aparecem-me as respostas dos alunos dos cursos científico-humanísticos, certo? Então vamos acrescentar mais uma vez aqui os rótulos de dados. Adicionar rótulos. Okay? E a mesma coisa aqui para os científico-humanísticos. Adicionar rótulos. Certo? E basicamente tenho o meu gráfico feito. Eu tenho aqui, se quisesse agora dar aqui também, colocar aqui então, fundo. Género. Para ser mais ou menos assim. E aqui em por ao vosso gosto. E basicamente tenho o meu gráfico então construído. Em termos de interpretação, o que é que nós daqui podemos retirar? Reparem que, mais uma vez, nós temos aqui, por exemplo, nas questões de ligação à internet razoável, eu tenho aqui um total de 26% de respostas e aqui continuamos com os 26% de respostas. Mas o que é que que informação adicional é que nós aqui temos? É que, neste caso, 11% de respostas serão de alunos dos científico-humanísticos, 16% serão dos alunos do ensino profissional. Isto, por acaso, dá aqui 11 mais 16 dá 27%, mas tem a ver com a questão dos arredondamentos. Portanto, há aqui um valor, como nós temos aqui estas unidades, por vezes o arredondamento traz aqui estes pequenos valores em termos de decimais, em termos de erro, mas são perfeitamente negligíveis. Okay? A mesma coisa aqui para a muito boa, temos aqui 16% no total e aqui temos já mesmo aos 16, mas sabemos que 5% são de científico-humanísticos e 11% serão dos profissionais e o resto da mesma maneira para o resto das opções de resposta. Já agora, esqueci-me há pouco, para eu poder alterar então aqui a ordem das respostas da minha nova tabela, eu posso pura e simplesmente selecionar aqui uma linha e arrastá-la para a posição que eu quero. Portanto, aqui a seguir há razoável, linha boa, muito boa e excelente. E já tenho aqui então a minha tabela com a ordem idêntica à anterior. Tá bom? Então agora na questão 6.7 vamos ver aqui algo diferente que o Excel nos permite também fazer em termos de tratamentos estatísticos, que é a segmentação de dados. O que é isto, a segmentação de dados? Eu tenho aqui já, aqui na questão 6, um exemplo. Reparem o seguinte, eu tenho aqui então uma tabela dinâmica e um gráfico com o total de respostas em percentagem para as tarefas que os alunos realizam com mais regularidade no computador, certo? E tenho aqui a tabela e o gráfico para valores totais de respostas, ou seja, onde nós não sabemos quais é que seriam as respostas em função do sexo, da idade, dos cursos, etc. Ok? Basicamente em função da caracterização dos inquiridos.
Então, através desta segmentação de dados, eu posso filtrar estas respostas mediante aquilo que eu pretender. Por exemplo, imaginemos que eu queria apenas respostas do sexo masculino. Então, se eu vier aqui a esta caixinha do sexo, eu posso apenas querer visualizar quais foram as respostas dos alunos do sexo masculino, ou eventualmente do sexo feminino. E reparem que os valores da minha tabela e do meu gráfico mudam consoante o que eu tenho aqui selecionado em termos de filtragem, certo? Se eu quiser anular esta filtragem, basta-me vir aqui, limpar o filtro e tenho novamente os dados totais. Ok? Quem diz aqui em relação ao sexo, posso ser em função da idade. Imaginem que eu quero apenas aqui analisar respostas para os alunos com 17 anos, ok? Ou se quiser acumular aqui mais de um tipo de idade, eu posso carregar na tecla Ctrl e selecionar, por exemplo, os 16 e 17 anos, ou 16, 17 e 15, etc. Ok? Isto é feito clicando mantendo a tecla Ctrl oprimida e selecionando os dados que eu quero. Mais uma vez, limpando, fico com os dados totais. Aqui nos cursos, imaginemos que eu queria apenas saber as respostas dos alunos dos cursos profissionais. Portanto, filtrava aqui desta forma, ok? E a mesma coisa por ano de escolaridade. Imaginem que eu queria saber apenas os alunos do 12º ano. Então, neste caso, todos os alunos do 12º ano o que fazem é utilizam com mais regularidade o computador para jogar. É estranho, porque nesta altura deviam estar a pensar mais na universidade e estarão a pensar em jogar. Embora estes dados, como é óbvio, são dados fictícios. Não é? Pronto, estão a ver então a utilidade desta segmentação de dados. Vamos agora ver como é que nós poderemos então fazer esse tipo de segmentação. Então, para fazer a segmentação de dados, eu tenho então aqui a questão 6 com o total de respostas e vamos então aqui ao separador inserir e vamos buscar aqui a opção de segmentação de dados, ok? Alt, que eu tenho que ter selecionado, só um momento, eu esqueci neste pormenor, eu tenho que ter selecionado previamente, tenho que estar posicionado em cima da minha tabela, ok? Da minha tabela dinâmica, caso contrário ele vai me dar um erro, ele tem que saber qual é que é a segmentação que eu quero, portanto eu posiciono-me aqui numa zona qualquer da minha tabela e só depois é que devo ir à segmentação. Okay? Quando eu faço isto, aparece-me aqui os vários campos que eu posso selecionar para segmentação. E então eu vou segmentar, vamos aqui ao nosso enunciado, ver o que é que nos pede, é para filtrar em função de sexo, idade, curso e ano de escolaridade. Ok? Então vamos selecionar sexo, idade, ano de escolaridade e curso. Faço OK e cá tenho eu as minhas caixinhas de segmentação. Então vamos posicioná-las aqui numa zona, eu posso personalizar o tamanho, etc. Sexo, idade, e numa zona que fique próxima de dados, eventualmente o curso, e agora então também o ano de escolaridade. E pronto, tenho as minhas caixas de segmentação criadas. Agora neste momento é só vocês clicarem para filtrar. Ok? Foi o que vimos há pouco. Limpar a filtragem, selecionar aqui o que quero filtrar e automaticamente o Excel dá-me aqui uma visão dos meus resultados filtrados pelo campo que eu pretender. Na questão 2.8 é-nos pedido então agora para filtrar os dados aqui da questão 6, de modo a visualizar apenas as respostas dos alunos do sexo masculino do 10º ano dos cursos profissionais. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos apenas selecionar os alunos do sexo masculino dos 10º anos, portanto, vou picar apenas os 10º anos e apenas os alunos dos cursos profissionais, ok? E já tenho a minha filtragem feita, portanto, coincide com o que está aqui na nossa folha, 57% dos alunos do 10º ano do ensino profissional utilizam com mais regularidade o computador para jogar
e a restante distribuição é de 14% pelas outras categorias, navegar na internet, redes sociais e trabalhos escolares. Agora, na questão 2.9, é-nos pedido para copiar o gráfico obtido para um documento do Google Docs e para o guardar com o nome ficha 6 Excel e com o nome do aluno. Então, vamos começar por copiar o nosso gráfico. Selecionamos o gráfico, fazemos Ctrl C ou fazemos copiar. Vamos então aqui abrir um documento do Google Docs. Portanto, vamos aqui às aplicações, vamos ao Google Docs. Vamos criar um novo documento em branco. Certo? Vamos esperar que ele carregue. Eu vou pôr aqui até questão 9 e vou pôr aqui, colar aqui então o meu gráfico. Okay? Com a tecla Ctrl V, com a combinação de teclas Ctrl V, coloco então o meu gráfico. E vou guardá-lo com o nome, deixem-me ver aqui qual é que era o nome novamente, ficha 6, até vou copiar. Deixem-me cá voltar. Ficha 6 Excel. O meu nome. Neste caso vocês colocam o vosso, como é óbvio, né? E penso que para já, em relação à questão 2.9, seria só isso, né? Criar o gráfico obtido com as para um fecheiro do Google Docs e guardá-lo então com. Então, para terminar, é-nos pedido para analisar o gráfico com as respostas obtidas e as conclusões que daí se podem tirar. Então, vamos aqui ao nosso Google Docs. Eu coloquei aqui, para se perceber melhor a que é que estamos a tratar, coloquei aqui a questão 9, coloquei aqui as várias opções, as várias questões que eram pedidas na ficha. O gráfico era na questão 2.9, portanto colocámos então o gráfico aqui a seguir à questão 2.9 e na questão 2.10 era-nos pedido então para fazer uma análise das respostas obtidas, registando as conclusões que se poderiam daí obter. Portanto, como resposta, o que é que nós podemos daqui concluir? É que realmente dos alunos do ensino do 10º ano do ensino profissional, o que é que nós podemos concluir? Que realmente a grande maioria, 57%, utiliza com mais regularidade o computador para jogar, não é? Distribuindo-se os restantes alunos da mesma forma pelas restantes utilizações. Ou seja, 14% utilizam o computador para navegar na internet, para as redes sociais e para os trabalhos escolares. Pronto, e era esta então a conclusão que vocês daqui poderiam obter. Portanto, terão então que fazer um fecheiro do Google Docs com o gráfico, com a conclusão e depois, para concluir a nossa ficha, terão que entregar o link do formulário que fizemos na questão 1 no Google Classroom. Terão que entregar também o ficheiro do Excel com o tratamento estatístico, com os gráficos, com as tabelas dinâmicas e com os gráficos, e terão também que entregar o ficheiro do Google Docs, este aqui que acabámos de criar. Portanto, vocês terão que partilhar o link e inseri-lo na tarefa. Então fazem aqui obter link, copiar link e vão depois então colocá-lo também na atividade do Google Classroom correspondente aqui à ficha 5. Portanto, não se esqueçam, tem que colocar então aqui o link do formulário, o ficheiro de Excel e o ficheiro do Google Docs com as conclusões retiradas aqui da questão 6. Pronto, e posto isto, terminamos a nossa ficha. Espero que tenha sido esclarecedor e até uma próxima, ok?